depois então, mas vai dar para pregar, ok? Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, versículo 7 ao versículo 20. Eu peço sua paciência. Eu teria que ler até o capítulo 9, do 1 ao 20, mas vamos só ler do 7 ao 20 e eu vou explicar um pouquinho aqui o contexto. Está escrito assim: a parábola de Jotão, ou a fábula de Jotão. E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Zerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai vós debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre vós os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usaste com Jerubal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo, que consumam Abimeleque. Amém? Deixa eu tomar água para ajudar aqui. Nós estamos, este mês de setembro, falando sobre Deus, uma nação e seu povo. E é intencional, porque nós estamos aí próximos das eleições e nós queremos refletir sobre isso. Queremos refletir sobre Deus, sobre uma nação, no caso do Brasil, e o povo de Deus, a relação nossa com a política, por exemplo. E quando falo aqui de relação com política, não entenda a política como politicagem. Entenda a política como uma administração pública, como a administração daquilo que é público, é a nossa relação com a esfera pública. E enquanto cristãos, nós não devemos nos sentir isentos da esfera pública, até porque a Escritura nos apresenta caminhos de como deveríamos lidar com isso. Se eu tivesse que fazer um subtema esta manhã, seria política e o nosso envolvimento com ela. Como nós deveríamos lidar com a política, como nós deveríamos lidar com a esfera pública, com a administração pública e com os políticos. E eu quero então aqui apresentar a vocês alguns caminhos
no mínimo 3, 4 deles. 2 deles são pressupostos que nós devemos ter enquanto cristãos ao lidarmos com a questão da política, com a questão pública. E um deles, então, é uma sugestão bíblica, e não só bíblica, é uma sugestão normal quanto àquilo que é a forma como lidamos com agentes públicos. Os textos que eu li, o texto de Juízes, um moço chamado Jotão é filho de Gideão. Gideão, pai de Jotão, aqui a palavra para Gideão é Jerubal, né? Mas na verdade é Gideão ele aqui. Gideão teve 71 filhos, 72 filhos. E ele vai ser um juiz no contexto de Israel. E o juiz aqui é diferente do juiz atual. O juiz aqui não é aquele que está ali legislando, não é um juiz de fato. É um gestor, é um líder, é um governador, é um libertador. A palavra juiz aqui é nesse sentido. E o contexto do livro é que Israel está vivendo em decadência e Deus levanta alguns homens para socorrer Israel. E aqui é um ciclo vicioso. Israel peca, vem o castigo divino, Israel se arrepende e Deus levanta um juiz, um libertador e liberta Israel da opressão que está vivendo. E aqui nos textos, o juiz da época, quem? É Gideão. Se você ler o capítulo 18, 19, o povo pede a Gideão que ele se torne seu rei. Gideão não aceita, diz: não, eu não quero ser rei de vocês. Deixa o Senhor ser vosso rei. Olha quão nobre foi a ação de Gideão. Não, eu não quero reinar. O rei nosso é o Senhor. O povo de Deus é reinado pelo Senhor. Mas aqui Israel começa a ter o quê? Sinais do quanto eles queriam já uma monarquia. A monarquia vai acontecer em 1 Samuel capítulo 9. Mas em Juízes já encontramos o quê? Já encontramos Israel com o interesse de ter um monarca, de ter um rei. E Gideão não aceita. Por quê? Porque ele diz: nós somos um povo teocrático. O que é teocracia? Teocracia é o governo sob a autoridade de Deus. Deus, crático, cracia, de governo. É um governo em que Deus é o líder. Deus é o governador. Deus é quem governa. Deus é a autoridade final. E a monarquia é o governo sobre o quê? A autoridade de um rei, de um monarca. E então o que aconteceu? Gideão teve vários filhos. E um dos filhos ele teve com uma siquenita, que eram cananeus muito próximo dos israelitas no contexto da Palestina. E o que aconteceu? Gideão morreu. Quando Gideão morre, um de seus filhos, esse filho que ele teve com uma estrangeira, fez o quê? Foi até os homens de Siquém e disse para eles, seu capítulo 19, versículo 1 ao 7, disse: olha, o que vos parece melhor? Ter 70 homens vos governando, ou um homem da vossa carne, osso dos vossos ossos, que tem o mesmo sangue que vocês, digamos, que é siquemita como vocês? O que vocês preferem? Ter um irmão vosso governando, ou 70 homens, até estrangeiros? E falou: não, preferimos ter o quê? Um homem dos nossos governando. Então Abimeleque saiu daí, foi até a casa onde estavam os irmãos que ele tinha, e ele segurou os 70 dos seus irmãos, colocou eles ali numa montanha e matou todos eles, uma assassina terrível. Matou os irmãos. Estudiosos entendem que ali muito provavelmente era o quê? Era uma forma sacrificial que ele estava fazendo ali para o Deus que adoravam naquele contexto de Siquém. E um dos irmãos escapou, que é quem? Que é Jotão. Jotão foge e não é morto. Tão logo Abimeleque mata seus irmãos, ele vai até Siquém, e então os siquemitas o tornam rei naquele contexto. Então ali talvez nós vimos que temos aqui alguém sendo nomeado rei.
antes mesmo de Saul em Israel. E então o que vai acontecer? O irmão Jotão que escapou ficou próximo de uma montanha em que ela poderia falar para os siquemitas, o vento levaria a sua voz até eles, eles poderiam ouvi-lo. E ele então conta uma fábula, conta uma parábola, dizendo: olha, siquemitas, ouvem-me por gentileza, ouvem-me e ouçam a Deus. Eles, olha, as árvores se reuniram para nomear a videira, a oliveira como o seu rei, como a rainha das árvores. E a oliveira não aceitou. Disse: ah, não, eu tenho muita gordura que alegra a Deus os homens. Como é que eu vou aqui me colocar para reinar, ser líder aqui na questão das árvores? Só que elas não desistiram. Procuraram quem? Procuraram a figueira. Figueira, vira nossa rei, nossa rainha. Falou: não, eu tenho um figo, alegria, dou doçura a Deus os homens. Como é que eu vou aqui me tornar vosso não quero isso. Procuraram também o que? A videira. Olha, fica o nosso rei, nossa rainha. Fala: não, que rei? Eu dou alegria para Deus e para os homens. Como é que eu vou ser rei aqui das árvores? E não aceitaram. Então as árvores, não tendo opção, procuraram um espinheiro. Espinheiro, fica nossa rainha, nosso rei. O espinheiro aceitou, diz: olha, eu vou ser vosso rei, se vocês aceitarem ficar debaixo das minhas folhas, da minha sombra, coisa que não tem, o espinheiro não tem folha. E se não aceitarem, então vai sair fogo do espinheiro, vai vos consumir. Porque o espinheiro, nesse contexto, era o quê? Era uma árvore que, secando, pegava fogo com muita facilidade. Aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, às vezes tem lugares que pega fogo. Não porque alguém colocou fogo, mas é que em tempo de seca, a árvore pega fogo, algumas delas. E o espinheiro é desse tipo de árvore. Se vocês não aceitarem, vou mandar fogo em vocês, ou então vocês mandam fogo em mim. E então Jotão termina: olha, vocês estão ouvindo eu contar a história, mas na verdade a história é só vocês siquemitas e quem? E Abimeleque, que vocês elegeram como rei. Se vocês fizeram isso com sinceridade, com seriedade, tá bom, vocês vão ter o que vos merece. Vocês verão esse homem fazer coisas em vocês, vai colocar fogo em vocês, e vocês vão colocar fogo nele. E aconteceu. 3 anos depois, Abimeleque fez o quê? Bagunçou tudo, teve briga, o povo se rebelou e teve morte. Mas aqui entra o que é as questões, religiões sobre política. 2 pressupostos que nós temos que ter quanto à política. Primeiro, é que no contexto dos juízes, o contexto político-social, qual é? É um contexto de heróis. Homens que o povo vê como heróis, que os livra, que os liberta. E então há ali o quê? Um amor muito apaixonado, um amor quase que cego às vezes por alguns indivíduos. Há uma paixão quase que exacerbada. Há quase que um messianismo. Há quase que uma cegueira diante daqueles que são os líderes no contexto aqui de Juízes. Os líderes, os heróis são levantados e o povo passa a olhar com um olhar cego, apaixonado, um olhar quase que extraordinário de tão apaixonado que é. A cegueira aqui quanto à liderança. E nós estamos no século XXI, no Brasil, esse tempo, vivemos algo muito parecido. Vivemos 2 extremos. Nós temos na ala direita gente cega por Bolsonaro, uma paixão absurda, um olhar quase que inquestionável. E na esquerda sempre foi assim. A direita agora se descobriu, mas a esquerda sempre foi assim. E eu aqui não estou entrando em mérito de errado ou certo, não é isso ainda. É só o que é. Na esquerda também tem os lulistas, que são apaixonados, que são cegos, que olham para os 2 candidatos com um heroísmo, como os messias da pátria. O Lula tem que voltar para salvar o país. Os
bolsonaristas, o quê? Não, tem que ficar para salvar a pátria. Colocaram nos dois o que é um heroísmo, um messianismo, que é ele ou então já era. E enquanto cristãos, nós não podemos ficar nisso ali. O que é? Diz-se em política que o bolsonarismo é parecido com o lulopetismo. Em que aspecto? Não na ideologia, no modus operandi, na forma como olham para cada um deles, com paixão cega. E nós, enquanto igreja, temos que entender algo: o mundo jaz no maligno, o sistema é corrompido, não temos homens perfeitos, portanto não devemos ter paixões cegas. Não devemos olhar para nenhum deles com paixão cega, absurda, com cegueira. Não há messianismo. Enquanto igreja, devemos sempre ter um pé atrás, independentemente de quem seja. O Bolsonaro não é o Messias, o Bolsonaro não é o salvador da pátria, e muito menos o Lula é também. E o que nós devemos então fazer? Enquanto igreja, a nossa esperança não deve estar nos Abimeleques, nem no Bolsonaro, nem no Lula. A nossa esperança está no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que olhar com qualquer um deles com um pé atrás, com desconfiança. E aqui digo mais: todo conservador que é conservador, ele tem sempre um pé atrás com qualquer político, com qualquer indivíduo, e cristão mais ainda. Por quê? Porque sabemos que o homem está caído, o homem é pecador, o homem está corrompido, e portanto a nossa esperança não deve estar neles. A nossa esperança inabalável tem nome, e seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo, qual é? Abimeleque faz o quê? Ele vai até Siquém, articula com os siquemitas, vem, mata seus irmãos e vira rei. Sabe isso é o quê? Projeto de poder. Projeto de poder. Abimeleque está projetando o quê? O poder. E aqui está um ponto quanto à igreja política, o quê? Diferente de Abimeleque, a igreja não deve ter projeto de poder. A igreja não deve ter projeto de poder. A nossa missão não é termos um projeto de poder, onde vamos dominar e vamos impor aquilo que nós cremos, e vamos impor aquilo que achamos que é o correto, ou então que é a verdade. Nós não fomos chamados, a nossa missão não é para ter um projeto político de poder. A nossa missão ainda é a proclamação do Evangelho. Não devemos ter, isso aqui é uma crítica à igreja evangélica brasileira, é sim. Alguns pastores, sim, é sim. Nós não devemos jamais projetar no Bolsonaro o que? Alguém que vai ser um facilitador para dominarmos o Brasil. Não, 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 não. O Brasil não será do Senhor Jesus Cristo por um projeto partidário de poder. O Brasil pode ser de Jesus por meio da evangelização, por meio da proclamação, por meio do Evangelho. Nós não somos chamados para impor o que nós cremos, nós somos chamados para influenciar com a nossa vida, influenciar com o exalar o perfume de Jesus Cristo de Nazaré. Se nós nos envolvermos com um projeto de poder enquanto igreja, nós vamos impor nossas crenças.
E nós não queremos impor. O cristianismo nunca foi de imposição. O cristianismo nunca impôs nada. Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, siga-me. Ninguém é obrigado. E enquanto igreja, jamais. E lhes digo mais: o Brasil é do Senhor Jesus. É bonito, mas não é verdade. O Senhor Jesus não tem nação enquanto nação terrena. Sabe qual é a nação do Senhor Jesus? A igreja. A nação de Cristo é a igreja. Se a gente tiver um projeto de poder para ser governado pela igreja, talvez não vai ser Deus governando o país. Serão homens que também têm equívocos e falhas governando. Portanto, não será um Brasil do Senhor Jesus, porque as nações que têm um presidente como cristão, como religioso, não são países cristãos. Boa parte deles não são cristãos. Por quê? Porque o cristianismo não impõe. Não vai ter uma lei, tem que ser cristão, já era. Quando a igreja assumiu o poder de Roma, quando Roma virou o que? A igreja virou a religião oficial do Império Romano, sabe o que aconteceu? Mistura. A igreja se misturou com os pagãos. Era legal ser da igreja. Então os pagãos vinham, por quê? Porque ser da igreja tinha o quê? Privilégios e bons olhos. Mas o cristianismo como ele é, não existia. É por isso que surgiram o quê? Os monasteiros, homens que se afastavam. Por quê? Porque diziam: está uma bagunça, uma mistura, não tem mais separação entre quem serve e não serve, tudo muito misturado. A igreja de Cristo, ela não depende do governo, não depende de quem está no poder. A igreja, ela tem uma missão: anunciar Jesus, a salvação, a morte de cruz, a ressurreição, a segunda vinda de Cristo e anunciar o reino que está por vir. Uma outra verdade aqui quanto a isso. Qual? Aí se nos perseguirem, vamos continuar pregando. A igreja já passou por perseguições. A igreja, ao longo da história, os 3 primeiros séculos da igreja foram marcadas por perseguições. Não o período todo, mas sempre teve perseguição. E a igreja está em pé. A igreja foi aonde? Nas catatumbas. A igreja foi jogada aonde? Aos leões. A igreja foi queimada viva muitas vezes. A igreja sempre passou por perseguição. Se nos perseguirem, permaneceremos em pé, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo Jesus. Portanto, meu querido irmão, nós não iremos ter um projeto de poder político, porque temos medo da perseguição. Se tiverem que nos perseguir, nos persigam. Está escrito: alegrem-se, festejem quando vos perseguirem por causa do meu nome, porque foi assim com os profetas, e grande será o vosso galardão nos céus. Portanto, igreja deve se envolver e participar da política, mas não deve jamais querer ter um projeto partidário de poder. A igreja, ela faz política apartidária. A igreja, ela faz política, mas não com a intenção de estar lá no poder e então impor aquilo que nós queremos. Jamais. E lhes digo mais: porque não devemos ter um projeto de poder. Sabe por quê? Porque quando Cristo vier com o seu reino, todo e qualquer governo vai ser subjugado diante do governo de Cristo. Portanto, o governo de Cristo será um governo que vai subjugar, não importa quem estiver no poder. Esses 2 pressupostos são fundamentais quanto à igreja.
Agora eu quero aqui pensar com vocês rapidinho. O que é? Sobre eleger pessoa. A partir aqui desta fábula, a partir aqui da parábola que Jotão conta. As árvores procuraram a videira e não aceitou. Procuraram a oliveira, também não aceitou. Procuraram a figueira, também não aceitou. E então o que aconteceu? Elegeram o espinheiro. Foi assim que os siquemitas fizeram. Os siquemitas procuraram quem? Israel procurou quem? Gideão e seus filhos. Fica nosso rei, não aceitaram. Fica nosso rei, não aceitaram. Fica nosso rei, não aceitaram. E a menção da videira, a oliveira, o que? É o que tinha de melhor. Digamos, Gideão era alguém apropriado. Mas Gideão não aceita. O que é que eles escolheram? O espinhão. Árvore ruim. Árvore que ia queimar o povo. O que é que eles escolheram? Abimeleque, que matou pessoas. Abimeleque, que matou a família. Abimeleque, que fez o quê? Que era como aquele espinheiro, queria jogar fogo neles. E aqui está então o quê? Princípios de como nós devemos lidar com o quê? Com a eleição. Os siquemitas elegeram Abimeleque como seu rei. Abimeleque que matou muitos. Abimeleque que é ruim como gestor. Abimeleque que é péssimo, porque pode matá-los. E aqui está o ponto. Se não devemos ter projeto de poder, se não devemos ter um fanatismo por nenhum político, e ali, vamos eleger os Abimeleque da vida? Não. Votaremos como? Votaremos com o quê? Com discernimento. Votaremos como? Nos perguntando quem é o indivíduo que nós estamos elegendo. Estamos elegendo quem? E o meu voto e a minha forma de participar da eleição é como? É a partir dos meus princípios. Não é sobre A ou B. É sobre o que eu creio. É sobre a minha cosmovisão. É sobre os meus anseios. É sobre o bem do país. É sobre o que eu estou olhando e percebendo que isso aqui não vai com aquilo que eu creio. Portanto, antes de pensar no A e B, eu tenho que definir os meus princípios. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio nisso, assim e assim. Portanto, o A crê em que é. O A diz o que é. O A pensa o que é. O B diz o que é. O B fala o que é. O C pensa em que é. E a partir daquilo que eu tenho como princípio de vida, como cosmovisão, que eu digo, esse é aquele. Aquele não. Não é sobre Bolsonaro ou Lula. É sobre, nós cremos em quê? O que é que nos norteia? Quais são os nossos princípios? O que é que norteia a nossa vida? Não é sobre projeto de poder político. É sobre o que norteia a nossa vida como cristão. É sobre aquilo que entendemos que é o norte para a vivência. É sobre aquilo que queremos ser a verdade. Portanto, ao eleger um homem, nós temos que olhar para quem? Para ele. É quem? Abimeleque. Seu histórico. O que é que ele fez? Como tratou a esfera pública? Como tratou a máquina pública? Como lidou com a política? Tem que olhar para isso. O que é que ele defende? Para a economia, para a liberdade, para valores fundamentais da vida, sobre família. O que é que ele defende sobre a vida? E aqui não é do A ou do B, é o que eu creio. E a partir do que eu creio, eu olho para eles. Então, antes mesmo de A ou B, somos nós. O que nós cremos, o que nós pensamos, o que nós acreditamos e o que define e é nossa prioridade enquanto cristãos. E o que aconteceu então aí? O povo colocou quem? Abimeleque como seu rei. Aí vem aquela pergunta:
eles conheciam os valores de Abimeleque? Ele pergunta: você conhece os valores de quem você vai votar? Você conhece os valores de quem você vai votar? E está na internet, está tudo público. Se você é cristão, vota de acordo com os teus valores. Eu tenho valores e princípios, e é a partir deles que eu escolho quem eu vou eleger. Meu irmão, não eleja só por ser amigo, não eleja só por ser conhecido, eleja por princípios. A igreja participa da esfera pública a partir dos seus princípios, a partir daquilo que nós cremos, a partir daquilo que norteia a forma como vemos o mundo, como pensamos. É a partir disso que nós estamos então pensando em quem nós vamos eleger. E ele pergunta: você tem seus valores bem definidos? Se tem, então a partir deles, olhe para os candidatos e com sabedoria eleja aqueles que estão de acordo com aquilo que nós queremos, aquilo que é a minha vida, aquilo que são os meus valores. E então, e daí? Daí, sabe o que aconteceu? Eles elegeram Abimeleque e terminou muito mal. Por quê? Porque irmãos, quem faz más escolhas, as más escolhas sempre resultam em quê? Em maus resultados. Se estamos escolhendo gente que não tem competência, gente corrupta, por exemplo, gente que não defende aquilo que são os princípios, a tendência é o quê? É ter mau resultado. Portanto, não faça má escolha. Portanto, reflita. Portanto, analisa as coisas. Analisa o discurso. Analisa o projeto de poder de cada um. Analisa o que cada um apresenta. E disso, decida. E disso, vote. Por quê? Porque se a gente escolher mal, a tendência é que no fim da história o Brasil esteja quebrado, o Brasil se perca, o Brasil a tempos complexos e muita diversidade. Portanto, analisa e não faça má escolha, porque má escolha sempre resulta em quê? Em maus resultados. Outra coisa, por gentileza, não vota em gente com caráter duvidoso, gente com histórico de corrupção, gente com péssima administração da esfera pública, gente que se envolve com falcatrua, gente envolvida em coisas que nada honram o Senhor. Não vote em gente com histórico duvidoso quanto aquilo que nós cremos, aquilo que nós somos. E não vem aqui me dizer que então você está a falar contra o B ou contra o A. Se você entender assim, o problema é seu. Eu estou falando de quê? De que nós devemos fazer o quê? Devemos escolher não gente com caráter duvidoso. O histórico é duvidoso, já conhece a praça, já sabe o que pensa, já sabe o que fez. Você não pode, o caráter é duvidoso, falar, não, quer saber? Mas não, meu irmão, gente que vamos eleger e votar, tem que ser gente com bom caráter, gente que está preocupada de fato em servir o povo, a nação, e não gente com histórico ruim, porque o povo aqui elegeu Abimeleque, no fim da história se mataram. Se a gente elege gente com caráter duvidoso, meu irmão, se cristão vota em corrupto, me perdoe, meu irmão. Se cristão vota em gente que defende aborto, se cristão vota em gente que defende, por exemplo, não a liberdade de expressão, se cristão vota em gente que tem histórico questionável, meu irmão, nós temos princípios, e é a partir dos princípios que nós vamos eleger os futuros deputados, os futuros senadores, o futuro governador e futuro presidente da República. Antes deles estão os nossos princípios. Analisa corrupção, analisa valores,
analisa o que ele pensa. Eu, por exemplo, eu nunca votaria em alguns partidos que tem no Brasil. Primeiro, por ser de uma perspectiva política diferente da deles. E segundo, porque sou cristão. E algumas coisas não compactuam. Não dá muito certo. É quem? Não vou te falar. E também aqui no púlpito não vou te falar isso. Estou aqui para pregar, para te orientar. Agora, nas minhas redes eu posso falar. Por quê? Porque lá não é púlpito. Lá eu posso falar como eu quiser como cidadão. Agora, aqui que eu vou lhe dizer. Pense. Coloque na balança. Quem são esses caras? O que é que eles acreditam? Meu irmão, isso é fundamental. Eles creem que é. Eles defendem o que é. Eles pensam em que é. Eles buscam o que é. Olha, tem que estudar, tem que... E a internet e as eleições passadas ajudaram nisso. O que? O povo agora tem mais informações. O povo agora consegue ter contato com informações com mais facilidade. Então não fica isento. Aqui está outro problema. Qual? Não viva na omissão. Porque o povo aqui, em Siquém, por estar omisso, o que aconteceu? Aqueles que se omitiram, deu problema. Passaram mal. Péssimo gestor. Se chamaram, o rei mandou fogo, eles mandaram fogo para o rei. Por quê? Porque nós somos cristãos e cristãos não falam de política. Quem disse? A omissão vai resultar em quê? Em problema. A omissão nos levará a fazer o quê? Até que aceitar governos que a gente não queria. Por quê? Porque nos omitimos. E como igreja não devemos nos omitir jamais. E lhes digo mais, a igreja tem uma voz profética. Diante da esfera pública, a igreja não deve se calar. E qual é a voz profética da igreja? Dupla: anunciar e denunciar. Anunciar e denunciar. Enquanto igreja nos omitirmos jamais, nós temos que anunciar a verdade e temos que denunciar as falcatruas, denunciar a corrupção, denunciar as injustiças, denunciar aquilo que não honra o Senhor. Então não nos omitamos. É a hora de nos levantarmos e termos uma posição. E a pergunta é: qual é a nossa posição? Direita ou esquerda? A nossa posição é a dos nossos princípios, é daquilo que nós cremos, é daquilo que nos norteia. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a corrupção, nós somos contra a injustiça, nós somos contra a opressão, nós somos contra quem é contra a liberdade, nós somos contra uma série de coisas. O nosso lado não é do A ou do B, é o nosso lado. Nós temos um lado. E lhes digo mais: nós concordamos com A até onde concorda com a Bíblia. Concordamos com B até onde concorda com a Bíblia. Discordou? Discordamos. É por isso que não deve ter cegueira. O presidente é legal, tem coisas boas, tem. O que é errado, não passaremos pano. Por quê? Porque nós vamos com ele. Não se compra nunca o kit total de um candidato. Nunca. Porque são imperfeitos. A gente tem ali pontos. E o demais, discordou? Bate. Denuncia. Anuncia. Então, nós temos que ter um lado. Qual lado? O nosso. E a partir do nosso lado, que olhamos para os outros lados, dizemos: aqui não dá, aí não dá, aí não. Aqui é isso, aqui não, puxa, não tá legal. Aí compara, puxa, esse e esse, qual deles talvez mais próximo da gente? Aí a decisão é de quem? É sua. Nós estamos lidando com gente crescida, madura, inteligente. Fique atento, abre o olho, não se deixe levar por qualquer discurso. Nós temos princípios. Não vote só por ser gente próxima.
Não vote. Gente com índole duvidosa, não fique omisso. Participe, se envolva, queira conhecer, quer estar por dentro e se